Olá, cursista! Seja bem-vindo à sua primeira videoaula da disciplina PID, Produção da Imagem Digital. Eu sou o professor Álvaro Nunes e esta é a primeira competência, que é capturar imagens digitais para aplicação em projetos gráficos. Imagem digital. Vamos dar uma olhadinha? O que seria a imagem digital? Bom, podemos dizer que uma imagem digital, uma captura da imagem digital, nada mais é do que o processo de obtenção da imagem através de um equipamento eletrônico. Isso pode ser através do seu smartphone, através de câmeras fotográficas e também através de outros equipamentos, como scanner, câmeras de segurança, drone e alguns equipamentos especiais, como scanner 3D, videotelescópio, também temos microscópio. Então, a captura da imagem digital, existe uma ampla gama de dispositivos eletrônicos que trabalham obtendo essa imagem, fazendo essa captura. Mas como essa captura se dá? Nós temos basicamente dois chips principais. Existem outros chips, mas por serem para aplicações mais científicas, aplicações mais caras e está assim, a eletrônica está se desenvolvendo muito, então alguns novos chips estão sendo lançados no mercado, mas basicamente temos dois nas câmeras e no processo de captura nos smartphones. Nós temos o CCD, que traduzido para o inglês seria dispositivo de carga acoplada, e temos o CMOS, que seria o semicondutor de óxido metálico complementar, CCD e o CMOS. E o que é que a gente tem de diferença entre um para o outro? O CCD ele é um dispositivo que captura a imagem analógica. Então, primeiro ele captura analógica, depois ele converte. Já o CMOS não. Como ele é ele tem um semicondutor complementar, ele já captura automaticamente digitalizando. Então, ele não precisa de um circuito à parte, ele já captura na forma digital. A diferença de um para o outro vai depender do custo do equipamento, né? O CMOS está ganhando muito no mercado, porque ele também tem mais proteção para os tipos podemos dizer assim, de luz. Então, algumas aplicações, como câmera de segurança, alguns equipamentos científicos preferem utilizar o CMOS por causa dessa sua defesa contra raios ultravioletas, coisas desse tipo, que para a gente não vamos nos deter. Mas, basicamente, existem esses dois, o CCD e o CMOS, para fazer a captura. Então, nós temos também a nossa relação de câmeras, as classificações de câmeras. Então, para que você tenha uma ideia, tenha em mente uma ideia. O celular, ele não substitui uma câmera. Então, nós temos as câmeras simples, as câmeras compactas e as compactas avançadas. Então, o celular, podemos dizer, um smartphone, ele se enquadraria nessa categoria. Se bem que essa é uma classificação comercial. Não existe assim uma norma técnica que classifique as câmeras. Mas, comercialmente, você procurando uma câmera, você vai ter as câmeras compactas e as compactas avançadas. Vamos falar mais um pouquinho à frente. E nós temos as semiprofissionais, que a gente tem a câmera de super zoom, que seria uma câmera que é chamada de ponte, uma bridge, que é quando você quer mudar da câmera simples, da câmera para usuário comum, para uma câmera com um pouco mais de recursos, sem precisar trocar lente. Então, a gente tem a câmera super zoom, que ela é com uma lente única. Então, ela tem o poder, dependendo do fabricante ou do modelo, do custo dela também, ela pode assim, ter um zoom de 40 vezes, 20 vezes, 5 vezes. Essa é super zoom. E a gente tem na linha semiprofissional, que dependendo do autor, a super zoom não entra nas semiprofissionais. Nós temos as mirrorless e as DSLR. Essas são as semiprofissionais. E depois a gente tem a linha profissional, que já são câmeras de muito mais caras. O conselho que eu dou para vocês é que, se você não trabalha ainda na área de fotografia, tente usar a câmera que você já tem, a câmera do seu dispositivo, do seu smartphone. Não importa se é Android, não importa se é iPhone. Lembre-se que uma câmera semiprofissional tem muito mais recursos do que qualquer celular. Então, aprendendo a usar seu celular, todos os recursos da câmera do seu celular, você vai começar a entrar no mundo da fotografia. Veja só, um comparativo legal. O carro não faz o motorista, apesar de que um carro de corrida e um carro de passeio são diferentes, mas
posso dizer para vocês que um bom motorista consegue pilotar, um motorista profissional consegue pilotar um carro de câmbio automático e um carro de câmbio manual. E não importa se ele está com uma Ferrari ou um Fusca, ele vai conseguir tirar o melhor daquele equipamento quando ele estiver pilotando. A mesma coisa é um fotógrafo profissional. Ele vai conseguir tirar o melhor do equipamento. Por quê? Porque ele sabe usar os recursos daquele equipamento. Então, o conselho é que você treine com o equipamento que está nas suas mãos. Depois, quando você der um upgrade aí na sua carreira, você pode migrar para um desses outros equipamentos à frente, tá? Uma boa pedida é sair da compacta para a compacta avançada, da compacta avançada para uma super zoom e depois você pode fazer aí uma barganha, comprar uma de segunda mão e passar para uma semiprofissional com mais capacidade. Vamos agora falar mais detalhadamente das câmeras compactas. A câmera compacta, quem já tira fotografia há muito tempo, como eu, que sou do tempo do filme, do tempo da Zenith, então você tem aquela câmera que era aponte e atire. Não tinha muita coisa para fazer. Colocou o flash, colocou o filme, apontou, viu mais ou menos a cena que quer, apertava, pronto. A câmera compacta é assim. Ela tem lente fixa, não tem muitos recursos, algumas até tem uma opção de ter um zoom óptico, um zoom digital, mas bem limitado. E é tudo através de, como a eletrônica está em tudo, tudo através de uma pequena inteligência artificial com poucos recursos para que você possa configurar nessas câmeras. Normalmente você escolhe se é paisagem, se é um retrato, se é muita luz ou pouca luz, e não tem muita coisa para você configurar. É só o cartão de memória, colocou a pilha e já pode fazer suas capturas. Essas são as compactas. Vantagem da compacta, o preço. É aquela câmera que vai ajudar você a entrar no mundo da foto, da arte, desse hobby que é a fotografia, e ajudar você a aprender a fotografar. As compactas avançadas, a mesma coisa da compacta. A diferença é que ela vai ter um pouco mais de recursos, você vai conseguir configurar mais algumas coisas. Algumas até, podemos dizer assim, algumas têm até a opção de você dar um zoom maior. Alguns autores dizem que esse tipo de equipamento pode até trocar de lentes. Eu, particularmente, nunca peguei numa compacta avançada que pudesse ser trocado de lentes. Mas existem muitas câmeras importadas com muitos recursos e que eu não tive acesso. De repente você consegue uma compacta avançada com poder de zoom e com alguns pequenos recursos para imagem, para correção de imagem, correção de brilho, olhos vermelhos, aqueles recursos simples que ajudam o fotógrafo amador. Okay? Vamos para a próxima categoria, que são as super zooms. As super zooms são as câmeras que são um pouco melhores do que as compactas avançadas, porque ela, além de trazer muitos recursos, além da que a compacta tem, você tem recursos aí de exposição, recursos de equilíbrio, alguns têm até recursos para filmagem, você tem recursos de saída de vídeo, e o principal dela é o zoom, né? Você vai aprender a trabalhar com o zoom. E você não tem o custo de ficar comprando lentes para que você possa ter uma objetiva mais aberta, mais fechada, com mais distanciamento. Então, como ela já tem uma quantidade de a lente já com um ajuste, um motor de ajuste do zoom, então você vai treinar um pouco mais dessa questão do zoom, da iluminação. É uma câmera melhorada, é uma compacta melhorada, que ela tem esses recursos aí. Agora, a nossa Super Zoom, a lente é fixa e, como o nome diz, bridge ou Super Zoom, a lente tem um alcance de 18 vezes, 20 vezes, até 40 vezes eu já vi no mercado. Agora a gente tem a câmera DSLR. É uma câmera digital que tem um espelho, lentes de reflexão. Então, ela é semelhante às câmeras antigas, às câmeras dos fotógrafos, daqueles fotógrafos que faziam eventos, casamento, que eram acostumados a observar pelo visor da câmera a imagem como ela iria sair na foto. Então, por isso que muita gente usa a DSLR, porque quando você olha pelo visor da DSLR, você pode ter certeza que a imagem que você está vendo pela sua ocular ali, pelo visor da câmera, o visor monocular lá, vai ser a mesma imagem que vai ser capturada. Por quê? Porque a imagem ela passa através da lente
e ela é desviada por um espelho até um prisma óptico, onde ela vai sair na parte visual, onde o fotógrafo tem acesso. Claro que hoje já tem as DSLR com display, até com monitor externo, mas é a vantagem dela, olhando pela lente, você vai ver a imagem que vai passar pelo sensor e vai ser capturada. Quando você apertar o botão da câmera, como eram as câmeras mecânicas, o dispositivo mecânico vai levantar o espelho, como você está vendo aí na imagem, e a luz vai passar pela lente e vai ser capturada pelo sensor da câmera. Então, nesse momento que você aperta o botão, você não consegue mais ver a imagem pelo visor. Por quê? Porque o espelho levanta e ela passa para o sensor da câmera. E essa é a principal vantagem da DSLR, que ela usa o espelho e você vai ter a fidelidade da imagem vista pelo fotógrafo com a imagem que vai ser registrada no sensor. A outra é a mirrorless. A vantagem da mirrorless é que, como ela não tem dispositivos mecânicos, ela pode ser um pouco mais barata, ela é mais leve e ela é mais compacta. Também, dependendo do preço dela, da versão do fabricante, ela vai ter N recursos, tanto quanto a DSLR, porque ela é mais compacta. Ela chama menos atenção. Alguns fotógrafos preferem ela porque, por ela ser mais leve, você consegue tirar foto com mais discrição, né? Principalmente em ambientes abertos, quando você quer praticar por hobby, então eles preferem a mirrorless porque ela é menorzinha, chama tanta atenção, né? A gente sabe que uma câmera maior chama mais atenção das pessoas em volta. Então essa é mais discreta, mas ela também tem muitos recursos mesmo. E aqui a gente tem um comparativo entre ambas as câmeras. A mirrorless ela é mais simples, ela não é mais simples, ela é mais compacta. Ela é mais compacta. Mas você vai ver a imagem através de um dispositivo eletrônico. O visor nada mais é do que uma extensão da imagem que entrou na lente. É uma imagem digitalizada que vai através de um LCD ou de um display que você vai ver, mas não há certeza que a imagem que você está vendo, as cores, o brilho, seja igual ao que vai sair no sensor. E aqui a DSLR, ela tem um mecanismo maior, ela é um pouco mais pesada. Há questão aí de adaptação. Tem fotógrafo que prefere uma câmera mais pesada, tem fotógrafo que prefere uma câmera mais discreta e mais leve. Vai de acordo com a necessidade do trabalho que você vai fazer, de acordo com o recurso da câmera. Quanto mais caro a câmera, mais recursos ela vai ter. E por falar em recursos, certo? Por falar em recursos, vamos falar agora dos recursos básicos. Existem nos cursos de fotografia, que são horas e horas, uns 40 a 140 horas, para que você possa aprender todos os recursos. Nós vamos falar do recurso, os mais básicos, o flash. O flash nada mais é do que uma luz artificial que é usada para iluminar a cena. Uma cena pode ser escura, pode ser você vai precisar, de acordo com o trabalho que você vai fazer, você vai precisar de sombras ou de mais luz. Então, o flash nada mais é do que uma luz artificial. Se você pratica utilizando a luz do dia, a luz do ambiente, e vai ter ocasião que, quanto mais você for fotografando, você vai ver que em determinada situação você vai precisar de uma luz que preencha mais o ambiente, que preencha mais o rosto do objeto, da pessoa que você está captando. Então, no caso, a gente tem duas fotos aí da mesma pessoa, da mesma modelo, em situações iguais. A única coisa que foi alterado aí foi a fonte de luz. Enquanto que da esquerda aqui você está vendo a luz direcional, você vê que ela preenche um lado só do rosto da modelo e o outro lado você tem uma sombra bem definida, porque essa luz direcional, ou como algumas pessoas preferem, luz dura, ela tem uma direção única, então ela deixa a sombra bem acentuada. É uma luz direcional. Apesar de que nessa exposição a luz está fraquinha, mas ela deixa uma sombra bem acentuada. A luz direcional, que é semelhante à luz do sol, ela vai deixar um preenchimento claro, acentuado de um lado e a sombra bem delineada do outro. Já a luz difusa é aquela luz que espalha, é aquela luz que não tem uma direção única, é aquela luz que é dividida, então ela vai preencher todo o ambiente
e ela vai dar essa sensação de clareza, é a luz direcional. E agora vamos ver os 3 recursos básicos da fotografia. Os 3 pilares são importantíssimos, que vamos ver a abertura, a velocidade e a ISO, ou ISO. ISO é um organismo internacional de padronização, é uma organização internacional de padronização. E a ISO vai definir a sensibilidade do filme, a sensibilidade do sensor à luz. A abertura, que aí no caso a gente tem o diafragma, e a velocidade é o obturador. Esses 3 recursos trabalham em conjunto para que a captura seja perfeita, né? Seja de acordo com o que o fotógrafo precisa. O diafragma, a gente tem que entender que quanto menor for o número do diafragma, o F, mais luz entra. Menor o número do F, maior, mais luz. Então é só você decorar. Diminui o diafragma, diminui o número do diafragma, que a abertura vai aumentar. É ao contrário. Menor o número, mais luz. Aqui a gente tem um exemplo típico. F maior, quanto maior o F, menos luz vai entrar. Quanto menor o F, mais luz entra. O ISO nada mais é do que a sensibilidade à luz do sensor ou dos filmes antigos que tinham filme. Então, se você está num ambiente com pouca iluminação, você vai ter que ter um ISO maior, que você precisa de mais sensibilidade. Então, se você está num ambiente muito claro e coloca muita sensibilidade, vai estourar a cor. Então, se você está num ambiente muito claro, você diminui a sensibilidade, você diminui o ISO. Então, isso é isso, a sensibilidade à luz. Mais sensível à luz, mais escuro. Menos sensível à luz, mais claro o ambiente está. Tranquilo? Isso é fácil. Então, a gente tem aqui uma tabela de ISO, uma dica. Claro que a tabela de ISO vai depender também da marca da sua câmera, do tipo de sensor que tem no seu smartphone, mas a gente traz aí uma tabela que ajuda bastante a você se basear para começar a trabalhar configurando o ISO. Se o seu smartphone permitir que você configure manualmente o ISO, você pode fazer isso, e se permitir também que você configure o diafragma, você já pode também ir praticando. A outra coisa que você precisa observar é a velocidade. Se você está fazendo a captura de alguma coisa em movimento, então você vai ter que deixar mais rápido, né? Mais rápido a captura. E se você está capturando algo que está bem devagar, então você pode deixar mais tempo lá para o seu obturador. O obturador é quem vai vai dar um tempo da captura, tempo de exposição da captura. Então nessa tabelinha aí você tem como relacionar um com o outro. E agora a gente tem uns exemplos que você pode observar. Na foto da direita da moça no rio, veja que ela está bem focada e o fundo está desfocado. Por quê? Porque entrou muita luz. Muita luz, então o que está mais perto consegue captar bem. Desfocou atrás. Então aí foi uma configuração de diafragma. Nas fotos ao lado, você pode observar a relação de que você tem aquele efeito de riscado, onde se aumentou o tempo da exposição de uma foto de uma paisagem. Então o que se movimentou ficou riscado. E agora, agradeço a vocês, a nossa videoaula, pratique, use o equipamento que você tem, entre no ambiente, tire suas dúvidas e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos.